E agora vamos falar de saúde, é hora do quadro Fala Doutor, roda a vinheta, produção. Olha, hoje vamos falar sobre uma inflamação nas amígdalas, o que causa, quais sintomas, diagnóstico e como tratar esse tipo de inflamação que pode provocar inclusive febre, rouquidão e até dificuldade para engolir. Eu estou recebendo ao vivo o médico otorrinolaringologista, o Dr. Nelson Dávila. Seja bem-vindo, bom dia. Bem-vindo ao Balanço Geral, bem-vindo à TV Atalaia. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos. Prazer imenso recebê-lo aqui. Doutor Nelson, vamos explicar primeiramente o que seria essa inflamação na garganta? A inflamação da garganta, também chamada de amidalite, é uma inflamação de uma região que ela é responsável por parte do nosso sistema imune. Ela é responsável por apresentar ao nosso sistema imune vírus, bactérias e potenciais invasores do nosso corpo. Então, é uma parte do nosso sistema imune que, em algumas situações, inflamam. Elas podem ser divididas principalmente em doenças virais e bacterianas. Então, as amidalites virais e bacterianas são os principais grupos de doenças que compõem essa patologia. O Dr. Nelson vai participar desse momento com a gente. Você pode interagir mandando a sua pergunta. Você que está com algum sintoma de inflamação na garganta, envie sua pergunta para o WhatsApp do BG 996520105. Na mensagem você precisa dizer seu nome completo e a cidade onde você mora. Vamos às primeiras interações aqui no telão do Balanço Geral, no telão do quadro Fala Doutor. A Maria Lúcia dos Santos está ligadinha em Lagarto. Alô, população lagartense. Qual bactéria causa a amigdalite? A principal bactéria responsável é a Streptococcus pyogenes. Então, lembrando que as doenças bacterianas, elas são responsáveis apenas por 30% dos casos de amigdalite. Então, a maior parte, 70%, é causado por vírus. Desses casos de doença bacteriana, a principal responsável é a Streptococcus pyogenes, também chamada Streptococcus do grupo A. Ela tem uma boa resposta a antibióticos e ela pode também causar complicações em raras situações, desde movimentos involuntários cerebrais, problemas valvulares, válvula cardíaca, a febre reumática, problema nos rins, problemas na pele, que é a febre escarlatina também. Problemas na pele. Esses movimentos involuntários, doutor, o que seria? É possível a paralisação de algum nervo? É chamado coreia, tá? Então atinge a região cerebral e aí causa uma incoordenação. A pessoa tem movimentos involuntários, como se fossem tiques, e não consegue fazer movimentos de coordenação fina. Então pegar um objeto, se movimentar de forma normal. Entendi. Isso é bem raro, tá, gente? Mas é só para explicar que a amidalite, apesar de ser tão comum, em raras situações pode também causar complicações mais graves, né? Vamos aqui à próxima pergunta no telão do BG. Enquanto isso, a gente deixa o assunto explícito para a população acompanhar. Adriano de Jesus está ligadinho em Estância. Bom dia, população de Estância. Quais as diferenças entre amigdalite causada por bactéria daquela causada por uma infecção viral? Então, quando o paciente vai no médico, uma das principais coisas que o médico tem que observar é essa diferenciação, tá? Porque vai mudar completamente o tratamento, né? Para uma doença viral, o médico vai fornecer sintomáticos, então medicamentos para dor, para vômito, se tiver uma dor na barriga também, ele vai dar medicamento, dor na cabeça e bastante hidratação. Já numa doença bacteriana, ele vai ter que entrar com um antibiótico. As principais diferenças envolvem uma doença bacteriana, ela tem uma febre mais alta, ela é mais súbita, então de um dia para o outro o paciente começa a ter uma dor de garganta muito intensa, com a febre alta, muitas vezes com um gângliozinho aqui inflamado, então o paciente percebe que essa região ficou um pouquinho mais alta, aqui mais abaulada e dolorida, notando então como se fosse um caroço no pescoço e o paciente não apresenta tosse, sintomas do nariz, e geralmente não apresenta sintomas no resto do corpo. A doença viral, ela não é tão localizada. Ela tem esses sintomas mais gerais, então pode ter dor na barriga, enjoo, vômito. O paciente pode ter sintomas do nariz, então o nariz congestionado, uma coriza, que seria mais próximo de um resfriado, gripe, e que a amígdala também está inflamada. Tá? Seria como se fosse isso, um resfriado, uma gripe que a amígdala também sofre. Já a amidalite bacteriana é uma doença
localizada. Vamos à próxima pergunta aqui no telão, então. Quadro Fala Doutor no Ar. Ana Carla Mello está ligadinha em Santo Amaro das Brotas. Bebidas compartilhadas ou beijos pode transferir amigdalite? Pode sim, tanto a etiologia viral como bacteriana, é uma doença infecto-contagiosa. Explica um pouquinho mais sobre isso. Assim como a gente tem esses cuidados com o Covid, que foi bem divulgado, que está todo mundo sabendo, que é causado por um vírus, o Covid, né, o SARS-CoV-2, que inclusive pode causar, sim, amidalite viral também, tá? Assim como a adenovírus, o próprio influenza, o rinovírus também pode causar inflamação na amígdala. Esses vírus, assim como o Covid, são transmitidos por gotículas. Então, eles podem ser transmitidos também por objetos compartilhados, então copo compartilhado e pelo beijo. Tá? Também, né? Também. Olha, a Vânia Santos, telespectadora, ela está acompanhando a gente do bairro Coroa do Meio, aqui na capital. Bom dia para todos que estão ligadinhos aí no bairro Coroa do Meio, aqui em Aracaju. E ela diz assim, já tem 8 dias que eu ando com a minha garganta doendo, o que eu faço? Então, 8 dias já é um tempo arrastado, né? Nesses casos, pode ser uma doença viral ainda, que ainda o sistema imune ainda não conseguiu combater, já que o vírus é principalmente combatido pelo nosso próprio sistema imune. Então, uma opção, um vírus que ainda o sistema imune ainda não conseguiu tratar. Pode ser que ela tenha também já uma doença já evoluindo para uma sinusite, por exemplo. Então, uma sinusite pode se manifestar de forma oculta através de uma dor de garganta. Tá? Outros problemas também podem causar dor de garganta, além de amidalite. Então, uma laringite, então refluxo, por exemplo, pode causar dor na garganta. O ácido do estômago ele sobe até essa região da garganta, da laringe, e inflama toda a região. A própria inflamação da laringe pode ser sentida como uma dor na garganta sem a inflamação na amígdala, ou também o refluxo pode causar a amidalite. O abuso da voz também pode causar uma dor na garganta. O cigarro também pode dar. Doenças alérgicas também, então a própria rinite, esse período agora do outono e inverno que tem muita incidência de doença alérgica, então a própria inflamação aqui do nariz também passa para a faringe, tanto que na rinite a gente começa a coçar também olho, garganta, ouvido, porque essa inflamação não fica só no nariz, ela acaba se estendendo para as regiões próximas. Então eu diria que nesse período agora a fumaça, o próprio ar um pouco mais frio, a mudança climática que a gente vê com muita frequência aqui na região nesse período, tudo isso pode causar uma crise de rinite e também ocasionar dor na garganta. Muita gente ligada com a gente aqui no bairro América, aqui em Aracaju, e a telespectadora Andréa Nunes da Silva está interagindo com a gente. Ela fala assim, bom dia, Tamires, bom dia, doutor Nelson. Doutor, as minhas 2 filhas sempre aparecem com inflamação na garganta. Ela mesma dá uma medicação, né, aquelas medicações básicas que melhoram a inflamação, mas depois essa inflamação retorna de novo. E isso é frequente nas 2 filhas, na Ana Gabriela, de 2 anos, e na Ana Sofia, de 9 anos. Ela pergunta, devo me preocupar? Nessa fase de infantil, né, e aí depende muito da idade das crianças, acho que ela não chegou a comentar qual a idade das 2 filhas. 2 anos e 9 anos. 2 e 9. 2 anos já não é uma idade, começa a ter mais amidalite a partir dessa idade, 2, 3 anos. Antes disso, normalmente a criança não se manifesta com inflamação na amígdala. Essa parte do sistema imune ainda não está tão desenvolvida. A partir dessa idade, 2, 3 anos, começa então essa região das amígdalas apresentarem mais antígenos ao nosso sistema imune e aí por isso inflamando mais. Isso aí vai até os 14 anos, habitualmente. Nessa fase, é possível a criança ter até 4 inflamações por ano, bacterianas, ou seja, que sejam daquele estilo que a gente comentou, com a febre mais alta, com o gângliozinho inflamado. E é importante ser visto pelo médico. Pontinhos de pus que sejam compatíveis com a etiologia bacteriana, porque o vírus também pode dar um pouco de placa branca, mas tem uma aparência um pouco diferente, mas só o médico pode conseguir diferenciar isso. Então, pode ser realmente por vírus, e que está muito comum essas viroses desde janeiro, na verdade, foi meio atípico, porque foi pós-Covid, após isolamento, e pode ser também bacteriano. Até 4 episódios é normal bacteriano por ano.
desde que seja no ano isolado. E se for viral, pode ser até nessa criança de 2 anos, se ela entrou no colégio agora, na escolinha, no berçário, ela pode ter até 8 episódios por ano. E ainda ser normal, porque ela ainda está conhecendo os vírus que circulam na sociedade. Ainda não criou imunidade. Okay. Tá? Então, o ideal é que ela sendo a partir de 4 por ano, que ela procure realmente o otorrino ou pediatra. Perfeito. Vamos a mais perguntas aqui no telão do BG. Dr. Nelson hoje falando sobre amidalite. Matheus Oliveira está ligadinho à Estância. Bom dia, população estanciana. Como a doença é diagnosticada, doutor? O diagnóstico é clínico, ou seja, com a conversa com o médico e o exame da boca, que é a chamada orofaringoscopia. Então, visualizar a garganta. É aquele exame que você vai no médico, o médico pede para você abrir bem a boca, ele coloca um abastador de língua, que parece um palitinho, né? E visualiza a garganta com a luz apropriada. Então, nesse exame é visto se a garganta está avermelhada, que seria inflamada, se tem pontinhos vermelhos ou se tem pontinhos brancos ou amarelos, seriam os pontinhos de pus ou placas brancas ou amarelas. Tá? Não é necessário um exame específico para ter o diagnóstico, mas em situações específicas pode ser solicitado uma cultura, que seria tirar uma amostra da garganta com tipo um cotonetezinho, que é o suave, e mandar para o exame e ele vai cultivar para ver qual bactéria vai crescer. Normalmente a gente deixa esse exame para quando a pessoa já usou outros antibióticos e aí a gente já sabe que essa bactéria provavelmente é resistente ou tem dúvida qual é a causa desse problema. Existe também um teste rápido para Streptococcus pyogenes, assim como tem um teste rápido do Covid, também existe o do Streptococcus, mas não é comum a gente encontrar aqui nas urgências e também não é obrigatório. Na maioria das vezes, só com o exame e a conversa a gente consegue definir a causa. Consegue definir a causa, né, doutor? Por isso que é importante as pessoas procurarem o médico e numa consulta, essa conversa, o médico já consegue identificar. Vamos a mais perguntas aqui. Quadro Fala Doutor de hoje. Juliana Moura, ligadinha com a gente em Capela. Como ocorre, quanto tempo dura, e quanto tempo dura o tratamento da amidalite? Para a doença viral, o tratamento ele é sintomático. Então, a pessoa tem a dor na garganta, então a gente dá o medicamento, pode dar um sprayzinho anestésico também. Se tiver algum problema nasal também, pode ser uma lavagem nasal. Em alguns casos, o paciente já tem uma rinite, pode dar um sprayzinho de anti-inflamatório nasal, pode dar anti-inflamatórios orais também e medicamento para enjoo e vômito. Ou seja, só realmente para aliviar os sintomas enquanto o nosso próprio sistema imune combate aquele vírus, já que não existe um medicamento direcionado apropriadamente para o vírus. Assim como a gente vê com o Covid, que não tem um tratamento que seja específico, né? A gente também tem esse mesmo problema para a amidalite viral. Porém, é uma doença normalmente mais amena, uma doença mais leve. Normalmente dura de 3 a 7 dias a amidalite viral. Já no caso bacteriana, e o tratamento vai de acordo com enquanto durar os sintomas. A amidalite bacteriana já é tratada com um antibiótico. Esse antibiótico, normalmente ele é tratado ou com amoxicilina, ou com amoxicilina clavulanato, ou mesmo aquela injeção da penicilina bezatina, aquela que dói bastante quando é aplicada. Ok, doutor, a gente quer agradecer. Vou ler rapidamente sua participação da Maria Valquíria. Maria Valquíria dos Santos, ela está ligadinha com a gente na Praia da Caueira, em Estância, e ela fala assim: eu tive uma bactéria chamada H. pylori, que determina aí algumas restrições em relação à alimentação. Quando ela foge dessas restrições, a garganta dela inflama. Teria alguma relação? Que relação poderia ser dessa inflamação? O H. pylori está ligado ao refluxo e ao risco também de desenvolver câncer gástrico, tá? Então, ela talvez tenha um refluxo, talvez por isso que ela tenha sido recomendado uma dieta para ela. E aí, quando acontece o refluxo, o ácido do estômago ele sobe e ele vai queimando tudo que está no caminho. Só que o esôfago ele está preparado para um pH, ou seja, uma acidez mais baixa, então uma acidez mais intensa. Já essa região da laringe, da garganta, não. Chegou aqui, um mínimo de ácido já consegue queimar, inflama, e não é só no momento que a pessoa tem dor. Inflama, e aí a pessoa demora um tempo até o organismo cicatrizar, vamos dizer assim, aquela agressão. Então ela pode ter um descuido na alimentação, por exemplo, um abuso de café, uma alimentação mais copiosa, assim, se alimentou com muito volume, deitou de barriga cheia, e aí nesse momento queimou, ela sente de forma mais aguda no outro dia, só que aquilo até cicatrizar demora alguns dias.
e aí ela continua sentindo essa dor na garganta. A orientação para ela seria qual? Seria evitar café, evitar alimentações muito copiosas, então se alimentar várias vezes ao dia com menores quantidades, então 6 vezes ao dia idealmente, não deitar de barriga cheia, jantar cedo, evitar menta, própolis também que causam aumento da acidez. Ok, doutor Nelson, a gente quer agradecer, ele que faz parte da equipe do The Cause Day Hospital, esse grande parceiro aqui do Balanço Geral Manhã. Muito obrigada pela presença, feliz São Pedro, excelente dia. Obrigado, Tamires, obrigado, TV Atalaya, obrigado ao The Cause, uma boa semana e feliz São Pedro para todo mundo. Boa semana, doutor.